Muito boa noite para você, bem-vindo, bem-vindo ao Direto ao Ponto. É um prazer ter tua companhia em mais esta segunda-feira. Você pode nos acompanhar pela TV, pela Rádio Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. Nós também estamos nas redes sociais. Segue a gente lá. Nosso convidado é empresário, influencer digital ou influenciador digital, escritor e atualmente pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Pablo Marçal, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. A gente que agradece, espero que a gente possa fazer um ótimo debate com a nossa bancada que já está preparada também. Recebemos aqui o advogado e comentarista da Jovem Pan, Cássio Miranda, o Nelson Kobayashi, que também é advogado, apresentador e comentarista aqui da Pan, Felipe Monteiro, advogado e comentarista, e o nosso comentarista do 3 em 1, Gustavo Segré. Lá do Rio de Janeiro, a gente vai ter também a participação da jornalista Dora Kramer. Antes de começar e abrir o espaço aqui para as perguntas, vamos conhecer um pouquinho da vida e da história de Pablo Marçal. Pablo Henrique Costa Marçal é um coach, empresário e influenciador digital brasileiro. Aos 37 anos, se tornou um dos patriarcas mais prósperos do Brasil. Nas redes sociais, é assistido por mais de 50 milhões de pessoas por mês. Multiempreendedor, mentor, escritor, piloto de corrida e investidor. Hoje lidera como CVO, Chief Visionary Officer, um grupo multibilionário nos ramos imobiliário, digital, ensino, seguros, vendas, automobilístico, aviação, tecnologia, hotelaria, fazenda e outros. Mora em São Paulo e tem um dos maiores ecossistemas empresariais da América Latina. Pablo já liderou a semana de livros mais vendidos do país, com mais de 53 títulos e muitos se tornaram best-sellers. Ele se orgulha de ser professor de quase 1 milhão de alunos em mentorias e cursos na internet. Marçal tem um histórico de enfrentar desafios e superá-los. 2024, o desafio se chama Prefeitura de São Paulo. Bom, com uma vida tão intensa no setor privado, por que você pensa em partir para a vida pública? Por que você pensa em ser prefeito de São Paulo? Na verdade, eu já estou na vida pública, né? Eu pago milhões de impostos, eu gero centenas de empregos, eu venho ajudando os brasileiros com mentalidade. Eu tenho uma correção aí, eu não sou coach e tenho um pouco mais de 1,5 milhão de alunos. Eu já venho ajudando, né? Mais de 50 milhões de pessoas me assistem nas redes sociais. Eu não consigo ver essa distinção de vida pública com vida privada, né? Então, a única diferença é que eu nunca fui funcionário público. Meu pai foi funcionário público. É a primeira vez que eu vou me tornar um funcionário público. Essa é a diferença. Mas a vida pública já acontece, né? Quem paga o tanto de imposto que eu pago, o tanto de oportunidade que eu gero, o tanto que eu já ajudo, eu já sou público. Mas você acha que isso te garante experiência para assumir, então, o setor público nunca tendo passado por ele? Imagina, todo mundo que hoje está no serviço público um dia entrou pela primeira vez no serviço público. Isso não faz a mínima diferença. Tem que ver se você tem disposição, se você tem energia, se você tem estado de presença de comando, se você é bom para gerir, se você ama as pessoas. Tem gente que fica se gabando aí, um outro pré-candidato, que ele conhece a cidade melhor que eu, mas ele não conhece de gente igual eu conheço. E a gente precisa de alguém que conheça de pessoas, que goste de gente. Fui numa favela chamada Travinhas, que tem 30 anos, nunca foi nenhum prefeito lá e nunca fizeram nada, estão enfiados dentro do esgoto. Conhece tanta cidade, por que não resolve o problema das pessoas? Então, assim, eu já fiz diversas transições de carreira na minha vida, eu fui atendente de call center, eu já fui instrutor de treinamento, eu já fui executivo, já fui diretor, já fui CEO, já fui tanta coisa e sempre é uma grande experiência, um grande desafio. Eu sou Ultraman, Ironman, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou lá e consigo fazer. Acho que não vai ser diferente da Prefeitura de São Paulo. Não acordei nenhum dia falando, quero ser prefeito. Eu vejo que a cidade precisa de uma pessoa que ama o social. E depois, na hora que chegar esse momento, a gente pode falar sobre isso. Não é eleitoral, porque nem eleitoreiro, porque já tem alguns anos e nem faço ainda nesse país, faço em outro país. É uma coisa que eu fui seguir o instinto do meu coração. Eu estou cansado de politicagem, de politiqueiro, de tanta gente que pega a nossa máquina pública e não serve às únicas pessoas que precisam de ajuda. A gente precisa abençoar o pobre, promover ele e tirar ele da miséria. Tem gente que tem interesse em manter ele na miséria para usar ele de massa de manobra. É um sequestro emocional que esses políticos vêm fazendo ao longo dos anos. E tem gente que está de saco cheio disso. Eu faço parte dessa pequena parcela da sociedade.
e quer levantar uma revolta popular contra essas pessoas que não amam o povo, não querem ver a mudança de mentalidade dos brasileiros, não interessa para eles ver o progresso das pessoas, né? Hoje a gente deve alguns trilhões, a gente paga a carga tributária de 43%, mas cada um de nós aqui está devendo ainda 40 mil reais, se a gente for dividir a dívida pelo tanto de pessoas que tem no Brasil. Esses caras já provaram que são completamente incompetentes, são malvados. Quem desvia dinheiro público, por exemplo, é uma pessoa completamente malvada, porque quando desvia dinheiro público, a criança não tem merenda, a gente não consegue colocar as crianças em tempo integral, a gente tem um trânsito que é caótico, a gente tem um rio que parece não, né? Ele é o maior esgoto a céu aberto do mundo, a gente tem mais de 50 mil pessoas que é um Morumbi lotado em situação de rua hoje, a gente tem alguns problemas, e aí eu te pergunto, falta dinheiro? Como que falta dinheiro tendo 111 bilhões de orçamento na cidade mais poderosa do hemisfério sul? Estou de saco cheio disso, eu represento essa revolta, eu quero acionar isso dentro das pessoas, porque elas acostumam. De 30 em 30 anos o povo dorme, aí do nada acorda. Eu não vou esperar 30 anos para isso aqui mudar, não. Eu parei com o que eu estou fazendo e estou disponível para servir nos melhores dias da minha vida, no meu auge de 37 anos de idade. Eu que tenho 4 filhos, o Lorenzo, o Miguel, o Benjamin, a Isabela, sou casado com a Carol. Eu posso falar para vocês, eu tenho uma vida muito tranquila, mas você que está assistindo não tem. Então nós vamos resolver isso esse ano. Marçal, rapidamente, quando deve ser sua convenção? A data limite é dia 5 de agosto. Então você vai seguir provavelmente esse calendário. Sim, a questão de antecipar isso vai depender do partido que a gente vai se juntar, né? Eu cheguei por último da disputa, estava todo mundo muito feliz, o Boulos estava feliz por disputar com um cara fraco que nem o Nunes, e o Nunes acredita com todo o coração dele que mesmo sendo fraco ele ganha do anti-Boulos. O sonho de cada um dos dois é essa polarização, e os dois acreditam que vão levar isso, só que aí entrou alguém, né, numa corrida, ninguém estava esperando. Os acordos políticos não estavam deixando eu entrar e eu tive que furar a fileira e entrei. E acabei de ler uma notícia aí que a União vai provavelmente andar com a gente. O que eu tenho para dizer é o seguinte, não vou admitir o que está acontecendo em São Paulo. São Paulo é o futuro desse país, nós somos o eixo de desenvolvimento dessa nação. Eu tenho uma convicção tão forte que se São Paulo der certo, o Brasil também dá. Nós somos 5.568 cidades e se essa cidade funcionar a ponto de transformar a mentalidade do povo e a gente prosperar ainda mais, o Brasil inteiro tem jeito. Só que se aqui der errado, o Brasil inteiro vai pagar o pato. Vamos lá, Cássio. Pablo, aproveitando o seu discurso, você falou que o União Brasil provavelmente entrará na sua chapa e estará com você. Sim. União Brasil em São Paulo é capitaneado pelo Milton Leite, que é vereador há 6 mandatos, já foi presidente da Câmara 3 vezes e teve um problema jurídico que ele ainda está respondendo nos últimos tempos. Combina esse seu discurso de outsider, de revolta com a categoria política, com a entrada de um político deste na sua chapa? Até hoje eu não tive nenhum encontro pessoal com ele, com o Milton Leite. Agora, o cara que está 6 mandatos, igual você disse, já foi presidente da Câmara, tem toda essa influência, dificilmente ele não vai responder alguma coisa aí, né? É difícil você achar, até te desafio a achar um político que não esteja enfrentando algum tipo de processo. No Brasil é o seguinte, se você é do bem ou se é do mal, alguém vai arrumar um problema para você para te tirar do jogo político. Sobre o discurso, não é um discurso, é uma verdade. Ninguém constrói nada sozinho. Eu queria nem precisar de um partido político, eu tenho que assumir isso aqui. Eu queria que tivesse uma forma de ser político sem ter que baixar a cervical para um partido político. Agora, nós temos um jogo, um sistema que funciona há 500 anos. Só um romancista para acreditar que alguém vai conseguir governar a cidade de São Paulo sozinho. Eu nunca imaginei isso. Eu espero que você também não imagine. Mas a interpelação é muito boa. Queria só que os jesuítas que tiveram na fundação dessa cidade em 1554, no dia 25 de janeiro, pudessem fazer parte do meu governo. Os 13 que fizeram oração abençoando a cidade lá na Sé. Só que eles não estão aí na política, a gente vai ter que engolir algumas pessoas precisam estar. Se não tiver também, eles mesmos convocam uma legião de pessoas, né, em alguns órgãos públicos para derrubar a sua viabilidade. Então, a política não é um romance. Né? Se você perguntar para mim quem que você prefere, eu prefiro gente da minha confiança, que eu construí confiança ao longo de muitos anos. Mas a política não funciona assim. Nós temos um poder tripartido e se você não souber dialogar, vai ser igual ao Bolsonaro. Bolsonaro tinha das melhores intenções, quis fechar e falar, vamos criar um sistema puritano e não vamos dar cargo para ninguém, a gente já sabe o resultado.
A gente aprendeu bem, é uma dor muito, muito profunda para a sociedade que a gente está vivendo. Tem gente que não sara até hoje emocionalmente por causa da saída do Bolsonaro. Eu estava no CEPAC ontem, os últimos 2 dias, eu vejo as pessoas gritando, volta Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, o sistema ficou contra ele. A grande verdade é, se isso aqui fosse um romance, ninguém serviria dos políticos. Meu desejo pessoal, tá? Eu não sei ao certo se isso é real, mas ele não é candidato, o Milton, né? A pré-candidata a vereador... ele disse que não. Não, então, pelo que eu imagino, ele não seja. Então, assim, o que eu quero é renovação. Então, se você trouxe ele como uma figura negativa, pelo que eu estou sabendo, ele nem vai ser pré-candidato e nem vai viabilizar isso aí nessa eleição. Deve ter construído um legado muito grande na política, eu acho que agora ele deve virar um articulador, ele que é o presidente estadual do partido, do União. Eu até hoje não falei com ele pessoalmente, já jantei algumas vezes com o Caiado, com a CM, com o Rueda, eu falo praticamente todo dia. A gente percebe que vai ter uma reviravolta nessa política. O Partido União é um partido que quer protagonismo, eles estão atrás disso, e eles perceberam que eu sou um protagonista, apesar de ter sido eleito aí na última eleição para deputado federal. Kim Kataguiri agora na relação de prefeitos, possíveis prefeitos para as capitais, né? É assim, não é criando animosidade com ele nunca foi candidato. A gente tem que aprender a fazer uma leitura, é uma esperança, o partido de esperança, inclusive, dá para a Tabata também. A Tabata não é uma candidata real, ela está ali para ser um para-choque do Boulos. E se ela conseguir garantir isso, porque a democracia é simples, é o governo popular. Se a pessoa não tiver popularidade mínima, viabilidade mínima, ela não vai disputar. Então é mais um sonho de uma pessoa. Então deve ter hoje 20 pessoas que querem ser vice na nossa chapa. Só que aí é mais o sonho da pessoa do que sobre viabilidade. Inclusive, outra coisa, um sonho do Bolsonaro, que é colocar o Coronel Mello, eu faço a aposta que vocês quiserem aqui, só faz aí a ficha que eu já assino e pago o que vocês pedirem. O Mello não vai ser vice do Nunes. Não traz um voto, pelo contrário, tem constrangido o Nunes nas comunidades. E isso é uma granada que o Bolsonaro pôs na mão dele e soltou o pino, ele não sabe o que fazer. Bom, vamos continuar aqui. Eu tenho uma pergunta agora da Dora Kramer, lá do Rio de Janeiro. Chega aí, Dora. Boa noite. Quando o senhor lançou sua candidatura, imagino que a sua expectativa fosse de ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não aconteceu. Mas o senhor acha que ainda pode vir a acontecer no decorrer da campanha? Dora, obrigado pela pergunta, mas não era a minha expectativa, nunca fiz pedido sobre isso. Inclusive, quando eu almocei com ele aí por volta de umas 2 horas em Brasília, o deputado que estava com ele falava, mas e aí, o que você quer do presidente? Eu falei, nada. Eu vim aqui para você fechar sua aliança mesmo com o Nunes, e foi bem interessante que ele acabou me usando ali, eu fiquei muito satisfeito com isso. Ele criou uma explosão no meu nome e ajudou a disseminar rapidamente ali que eu estava na disputa. Fui usado com muito prazer. Ele conseguiu forçar o Nunes para falar que vai, mas eu duvido que vai ainda. Assim, eu nunca tive um cargo político, né? Nunca fui funcionário público, mas eu estou envolvido com política há anos, então eu sinto o cheiro desses movimentos. Agora, o Bolsonaro, ele falou diversas vezes para mim no almoço o seguinte, eu não posso falar na verdade, eu lembrei que ele pediu para não falar. Ele pediu off, você já está soltando. Ele pediu, vocês são tão agradáveis aqui, não parece ninguém inimigo aqui por enquanto, né? Por enquanto. Então, eu ia falar aqui como se eu estivesse lá em casa. Ele pediu para não falar, mas ele reforçou algumas vezes sobre isso. Agora, eu falando da minha boca, naturalmente que essa eleição vai cair no meu colo. Eu vi até que você fez uma postagem mostrando a medalha que você ganhou do ex-presidente, né? Essa medalha que ele distribuiu, inclusive você ganhou também. E vi que você fez questão de dar uma provocada ali no outro pré-candidato que está, né, concorrendo à reeleição. Não, ele ligou desesperado atrás do Bolsonaro, eu quero uma medalha. Dizendo que você ganhou a medalha, mas ele não. Então quem que recebeu de fato o apoio? Herói não pede medalha, o herói tem que merecer a medalha. Lembra sempre disso, Nunes. Não adianta você ter ligado para o Bolsonaro, ele fez isso aí para você aceitar o vice dele. E deu tudo certo, espero que vocês estejam bem. A grande verdade é o seguinte, eu tenho uma certa aproximação e respeito pelo Bolsonaro, e pelo que eu estou imaginando, ele, se tiver um segundo turno, que eu acredito de verdade que não vai ter segundo turno em São Paulo, eu pareço um doido falando isso, mas eu vou provar para vocês. O tanto de energia que eu preciso, eu vou gerar esse tanto de energia. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Se não acontecer?
Cara, se não acontecer, aí vem um segundo turno. Eu acho difícil isso acontecer. Por que eu acho difícil? Aqui é o povo trabalhador, vai direto no como, o nome do programa não é direto ao ponto. O povo de São Paulo é desse jeito. Aqui estão os melhores povos do mundo, gente que veio das suas terras, é a cidade mais nordestina do mundo, tem 32% de gente com descendência italiana, são pessoas de excelência, os nordestinos são pessoas de pujança e força que construíram essa cidade, está aqui os árabes que ensinou o Brasil a fazer comércio, os israelitas que são disruptivos em muita tecnologia, está aqui todos os povos, aqui ninguém gosta de enrolação. Quando perceber que tem alguém que dá para ir, ninguém vai ficar com esse romance. Eu vou aqui com essa menina de Harvard. Eu vou. Não. Nós vamos para alguém que é pau na máquina, que está, de fato, com sangue nos olhos para resolver o problema dessa cidade. De verdade, para vencer no primeiro turno, precisa de 3 milhões de votos. Eu acho isso, assim, tão simples de fazer. É só mostrar o que precisa ser feito. Se eu fosse o primeiro a fazer, você podia me chamar de louco, mas isso já aconteceu em São Paulo. Isso acontece no mundo inteiro. Quando o povo se levanta e fala, quer saber, a gente não quer gastar mais dinheiro público para se convencer que o Boulos não serve, que o Nunes não serve. Vamos apostar nesse maluco aí, vamos para cima. Vai lá, Segré. Eu vejo você e vejo um Milei na Argentina. Acompanhei muito o desenvolvimento dele a partir de redes sociais, comentários, mas ele teve uma conquista do povo, conseguiu, da mesma forma que você, parece muito preparado no que você sabe, no que você propõe, mas ele está pecando hoje e pagando hoje porque não tem governabilidade. Não tinha um governador, não tinha um prefeito e tinha pouca representatividade no Congresso. Como será a tua vida, eventualmente, com pouca representatividade, com gente que ninguém conhece, para que te acompanhe nesse projeto? Cara, se você andar comigo no parlamento, você vai ficar desesperado. O PL teve que soltar uma advertência para ninguém gravar vídeo comigo. Dos 99 deputados, eu tenho amizade com 90. Se você for comigo na Lesp, você vai ficar sempre revoltado. Você vai ver que todo mundo tem acesso a mim. É só a extrema esquerda que não consegue falar comigo, só esse povo. Fora isso, todo mundo. Eu tenho acesso com todo mundo. E questão de governabilidade é o seguinte, qual o erro do Milei, mas isso... Ele conseguiu o governo, ele tem que flexibilizar, né? Ele foi muito radical, conquistou o povo, é o primeiro presidente libertário da humanidade, eu acho que não temos histórico na humanidade em relação a isso, mas aí tem um preço do primeiro dia de janeiro, né? Não sei se ele tomou posse em 1º de janeiro. Desde dezembro. Dezembro, né? É diferente lá. É aquele peso do... E aí, o discurso, ele precisa agora ser flexibilizado para a gente governar. Igual um prefeito não governa sozinho. Se for perguntar para mim, qual que é o seu sonho? Meu sonho era governar igual o Salomão. Falar, deixa que eu resolvo tudo aqui, não precisa ninguém pôr a mão. Só que a gente tem o Ministério Público, a gente tem o Judiciário, a gente tem todo mundo para fazer isso aqui não funcionar. Por exemplo, você que está assistindo, talvez você ache um romance lindo colocar um cara incompetente, passador de pano e rachadinho igual o Boulos, mas um cara desse, com um governador tão proativo e tão pau na máquina para produzir, vai ter uma frenagem absurda no crescimento dessa cidade. Absurda. A maioria das coisas que a gente precisa fazer em São Paulo depende do governo do estado. Então, nós vamos limpar o Rio. Então, a gente precisa da Sabesp, o governo do estado. Não, eu quero terminar aos 44 quilômetros do Rodoanel Norte. Eu sobrevoei lá e fiquei horrorizado. Eu gasto mais de 5 bilhões com aquele negócio ali e não sai do lugar. Para você que é paulistano e às vezes não tem notícia disso, o Rodoanel Mário Covas, ele tem 177 quilômetros. E a região norte, que tem 44 quilômetros, não sai do lugar. Não tem uma máquina lá. E aí, de novo, tá dentro da cidade de São Paulo, aquilo ali fluindo. Imagina a liberação de trânsito que aconteceu aqui no centro dessa cidade, né? Essa marginal é destravar, Pinheiros ia destravar. Só que acho que as pessoas não ficam indignadas, mas muita coisa depende do governo do estado. Então, assim, se você começar a olhar, não, então eu vou votar no Nunes, vai votar no Nunes, vai continuar tudo do jeito que tá, ele já provou que é desse jeito que dá para fazer. O cara que está tocando na prefeitura hoje já provou do jeito que... Vamos fazer as contas. Se está do jeito que tá, então fica com isso aí. Não, eu quero acreditar que o Boulos vai invadir, até a Jovem Pan vai invadir tudo. Pelo amor de Deus. Esse cara não cuida nem da vida dele, e posso provar. Deixa isso para lá, isso é uma aventura, isso é um romance, não funciona em lugar nenhum. Coloca alguém que é apaixonado em gente, é bom de gestão, é bom de social, é bom de relacionamento. Política é relacionamento. O grande erro de um político é o tocar das clarinetes. Quando toca, o cara muda. A gente tem que pôr gente que não é apavorado com o poder, que não tem obsessão pelo poder. O Bolsonaro falou uma frase lá no CEPAC que mexeu comigo. Ele falou assim, eu não tenho obsessão, eu não tenho essa vontade que vocês imaginam
para ter o poder, eu tenho obsessão pelo Brasil. E tem crescido dentro de mim uma paixão de verdade. Eu acredito que a gente consegue mudar nosso povo através da mudança de mentalidade. 3 coisas que a gente precisa no Brasil urgente, e nós vamos começar através de São Paulo. Virtualização, senão a gente vai perder os empregos. A nação que não perceber isso. E por que eu estou animado? Para mim, tá? É mais tesão, desculpa usar essa palavra, para mim o tesão de ser prefeito de São Paulo é maior do que ser presidente do Brasil. O presidente do Brasil consegue fazer menos, porque se São Paulo prova que dá para fazer, qualquer outra cidade dá conta de fazer. Então, assim, você imagina a gente virtualizando a mentalidade desse povo, né? Virtualizando as empresas e tudo. Imagina um Estado completamente moderno e eficiente. Se a gente aposta na empresarização, vai ter um secretariado só disso. A gente tem que continuar abrindo muita empresa para gerar emprego, renda e aumentar a pressão da economia, para diminuição da inflação. E a gente precisa de quê? A gente precisa de fazer com que tenha um ensino para que as empresas não fechem. As empresas, quando abrem, aí você pode contar até 3 anos, mais de 80% delas fecham. Ou seja, a gente não tem cultura de empresarização. Esse termo é um neologismo que eu criei, empresarização, porque a gente não aprende isso na escola, não aprende isso na faculdade, nem na faculdade de administração a gente aprende sobre empresa, aprende a ser supervisor de uma empresa diferente. A gente tem que aprender isso desde pequeno. Nossa, eu fico imaginando o prefeito de 2025 ensinando todos os seus filhos sobre empresarização, desde pequeno, colocando isso na cabeça deles. Agora, Marçal, não parece incoerente você falar que não busca poder ao fazer a comparação justamente com a sua vida privada, né, sobre a quantidade de empresas que você toca, sobre as vontades que você tem de construir um dos maiores prédios. Isso, de certa forma, também não é buscar o poder? Ou não, no teu ponto de vista? Não é meu ponto de vista, é a base lógica natural. Tem 2 tipos de poder, o poder verbo e o substantivo. Uhum. O que é o poder verbo? A pessoa falar assim, ó, eu posso fazer. Eu posso ir numa favela que eu fui lá na Vila União. Se vocês não quiserem que eu seja político, eu vou deixar uma coisa aqui registrada. Se não quer que eu vire político, toda favela que eu pisar o pé eu vou resolver de qualquer jeito. Vila União, fui lá, fui conhecendo cada uma das pessoas, Dona Flor, Dona Maria, aquelas mulheres que quando eu fui vendo, eu falei assim, eu não consigo dormir em paz nunca mais se eu não ajudar esse povo. Aqui é a África do Brasil, não tem nem como deixar aquele povo dentro daquele esgoto. E o mais interessante é que descobriram que eu estava lá, a prefeitura já mandou um caminhão, todo mundo chegou correndo para aparecer nas filmagens. Eu fiquei, parabéns, viu, Nuno? Se você puder fazer isso com todas as outras, eu vou dar trabalho para você. Eu vou pisar na favela e eu quero ver você mandando os caminhões em todas. O que acontece? Eu sei que eu posso ajudar. Como é que resolve questão de favela, que é diferente de periferia? Ali é com mutirão. E ali é com voluntariado. E o poder público, ele não pode fazer tudo o que a gente quer, mas ele pode ajudar em tudo. O poder público não dá conta de tirar todo mundo da rua, mas pode apoiar e fazer com que isso aconteça, viabilizar isso. O poder substantivo é eu tenho poder, eu consegui fazer, tem a ver com o resultado. Não tem a ver com poder financeiro ou de... Isso eu já tenho, isso eu já tenho, tanto é que eu acabei de falar. Se não me quiser como prefeito da cidade, aonde eu pisar eu vou ajudar, acabou. Só que eu posso, né, por causa da eleição, eu fico vendo alguém falando que vontade de ajudar agora, e não pode por causa do processo eleitoral. Se não me quiser, beleza, onde eu pisar eu vou ajudar. Por que a gente não tem favela pintada? Por que a gente não tem as pessoas respeitadas? Por que não tem todos os jovens ocupados ali? Todo mundo fica me perguntando, como é que você vai tirar todo mundo da rua? Eu garanto uma coisa, os que vão para a rua em 2030, eu vou tirar agora, porque você tira agora é com educação e com esporte. Os de 2040, os de 2050, eu vou tirar tudo agora. E por que você resolveu olhar para isso agora? Não é agora, eu estou desde 2019 na África e eu fui picado pelo espírito público. Eu tenho que contar isso para vocês. Quando eu cheguei em Angola, eu vi um povo que, para mim, não tinha solução. Eu olhei, olha como funcionava. Umas 2.000 pessoas. O assentamento lá chama Kamizungo. Se quiser olhar no YouTube, tá aí, Kamizungo para Marçal. Eu cheguei lá, os homens ficavam em casa, não trabalhavam, as crianças cuidavam das crianças e as mulheres iam para as fazendas vizinhas com enxada na mão. Falei, o que é isso aqui? Aí comecei a falar, mano, é o seguinte, você pega na enxada, a mulher fica aqui para ajudar as crianças e cuidar da família. Não, era esse o cenário. Não tinha energia elétrica, não tinha absolutamente nada ali. A gente começou a construir galpão de empreendedorismo, aí tem informática, aí tem escola, aí tem esporte, tem campo, tem tudo lá que você imaginar. Aí eles, vamos construir as casas, vamos construir, eu vou dar a máquina de tijolo, vou fazer nada para vocês, 0. A gente tá faltando comida, então eu dou a semente, plantar não vou plantar para vocês. Resumindo, agora na minha última ida, em 2024, lá tem um negócio chamado Pleno Emprego. Eu só chorava quando eu vi aquilo. Se vocês verem a transformação, as pessoas moravam em casa de lata
E agora elas estão nas suas casas, construídas com as suas próprias mãos, o tijolo é ecológico, é de lá. Eu falei, o Brasil tem jeito. Se esses irmãos africanos conseguirem, eu estou envolvido nisso há 5 anos. Final do ano agora faz 5 anos que eu estou lá. E eu fiz uma promessa. No dia que eu estava indo embora, em 2019, um garoto chamado Paulo olha para mim e fala assim, você nunca mais vai voltar aqui. Aí ali eu falei, eu só saio daqui depois que a última família entrar na última casa. E aqui em São Paulo, você pode escrever o que eu estou te falando. Ninguém vai morar em casa de taipa, de madeira e de metal. Vocês vão morar em casa digna. Nós vamos fazer um regaço aqui nessa cidade. Não vai acontecer esse descaso que está acontecendo aqui. Rapidamente, só as pessoas citadas aqui, né, pelo Pablo Marçal, caso queiram se manifestar, vocês sabem que o espaço está aberto aqui, sempre a gente ouve todos os lados. Vai lá, Nelsinho Kobayashi. Marçal, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Você estava vendo algumas entrevistas suas e em uma dessas entrevistas, uma sabatina, você falou uma frase que me chamou a atenção. Você falou para os jornalistas e para os presentes ali o seguinte: vocês conhecem São Paulo de andar acelerando e freando. Eu conheço de cima essa cidade. Aqui, na linha do que perguntava o Evandro, você já falou o seguinte: para ser eleito no primeiro turno, basta 3 milhões de votos. E para mim, isso é muito simples. Além, é claro, de muitos outros vídeos seus que viralizaram por aí, você sempre enaltecendo o seu patrimônio, quantos aviões você tem, quanto você tem de patrimônio constituído. Você não teme que isso possa soar para o eleitor como arrogância e soberba e que isso não possa gerar contra você uma antipatia? Para quem estudou na escola pública igual eu, para quem é filho de faxineira, para quem é filho de funcionário público, eu acho que é um sinal para todo mundo da periferia, para todo mundo que está sequestrado emocionalmente por esses políticos vagabundos, vocês terem a chance de ouvir que alguém realmente consegue romper e mudar isso aqui, ó. Da onde eu vim não tem chance. Inclusive, eu vindo da escola pública, a maior parte da minha vida foi na escola pública, eu não consegui passar numa faculdade federal. Porque o ensino público é um lixo, ali não é educação. Eu posso falar com propriedade que eu tenho rede de escola. O ensino público, de onde eu vim, não me preparou para passar numa faculdade federal. E a prova é que você vê o Haddad hoje arregando, porque não dá conta de acertar as contas públicas, está começando a verbalizar agora aquilo que o Bolsonaro falava há 4 anos atrás. Ele falava, a gente tem que cobrar a faculdade dos mais ricos. Quem que está verbalizando isso agora? O Haddad, incompetente. Eu não sei nem que aquele cara está cuidando do Ministério da Economia. Agora, o Brasil tem uma mentalidade de demonizar a riqueza. É por isso que o nosso povo é pobre. Você vai para os Estados Unidos, eu tenho casa lá, eu encosto um carro, né? Você anda no Escalade, a pessoa, um americano, ele olha, ele fala, good job, nice car, ou seja, bom trabalho, parabéns, legal o seu carro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se a gente tem alguma coisa, é ladrão, é não sei o quê. Nós vamos mudar a mentalidade. Eu não tenho vergonha da prosperidade, porque nós temos o país mais rico de todos, a maior reserva de nióbio é nossa, de grafeno é nossa, a gente tem 3 safras. É ruim, aí eu te falo, eu sou fazendeiro também, eu já fui pobre e só um ex-pobre tem orgulho de ter conquistado alguma coisa. Esses herdeiros aí, filho de rico que tem em São Paulo, eles podem recriminar o que eu faço, mas quem é ex-pobre me entende. E você que é pobre hoje, você vai deixar de ser pobre se você mudar isso aqui, ó. E para mudar isso aqui, sabe o que vai acontecer? Se o povo mudar, a gente vai ter gente diferente na política. Por que a gente tem esse bando de gente incompetente em gestão? Porque o pobre foi sequestrado por eles. Por que eles não fazem nada? Porque é muito melhor manter a esperança que algum dia vai chegar a tal da picanha, e não vai chegar nunca. Porque a picanha fica mais cara o tempo inteiro, e essas pessoas estão precisando de arrumar água para tomar em alguns lugares. Essas pessoas estão precisando de pôr um telhado, porque está com goteira na casa deles. Outros não têm janela. Que picanha é essa que esse cara estava prometendo? Então, assim, as pessoas podem se incomodar do jeito que eu falo. Eu aprendi um jeito de chamar atenção. Para quem não percebeu até agora, eu só estou com esse tanto de ponto na pesquisa porque eu sei chamar atenção. E aí, se você às vezes fica preocupado com o que eu falo, eu peço para você medir. Meça o que eu falo com o que eu já fiz e o que eu posso fazer por você. É simples. Se vocês não gostarem, se o povo falar, Marçal, a gente não quer que você fale mais disso. Então tá bom, então prospera. A gente faz um combinado. Se você prosperar, eu paro de falar. Você falou da pesquisa. Você acredita na pesquisa? Cara, pesquisa é igualzinho a opinião de quem tá com raiva e quem tá legal. É o seguinte, tem variáveis, né? Eu sou analista, né? Eu sou investidor, eu não brinco com números, eu estou estudando todas as pesquisas. Muito simples, você quer enviesar uma pesquisa, uma variante que você mudar, muda completamente o resultado dela. Eu faço pesquisa e vejo isso, é assim, é um negócio assustador. Por exemplo, na Veritá, eu tô com empate técnico com o Nunes. E aí, por exemplo, por que fazem isso? Vamos pegar a eleição passada, eu entrei no Palácio e falei isso pessoalmente para o Rodrigo Garcia, você vai perder a eleição. Não vou, porque eu tenho 489 prefeitos, vai perder a eleição do mesmo jeito.
pela energia que você está fazendo. Quando você fala que 3 milhões é um número simples, é simples se você der conta de gerar energia. Se você der conta de conquistar o povo. Se você for verdadeiro. Se não, pode falar que você é o ator de Hollywood que não vai conseguir. Agora, a pesquisa ela é simples. Quem pagou a pesquisa? Primeira coisa, quem foi que pagou a pesquisa? A primeira pergunta que eu faço. A Datafolha, quem foi que pagou? Aí a gente já rastreou o primeiro viés. O segundo, você quer dar um resultado diferente do outro, você vai enviesar na ordem das perguntas, o local das perguntas, tem um monte de variante. Quem pagou, como que eu fiz a pergunta, o tempo que eu faço a pergunta. Por exemplo, se você for na periferia e fizer a entrevista no final de semana, você tem um resultado. Se você fizer durante a semana, você tem outro resultado. Eu te provo. Se tiver lá no final de semana, o trabalhador está em casa. Se não tiver, tá o neném em casa, que é quem nem estuda e nem trabalha. A resposta vai ser outra. Eu te desafio, pega lá no Campo Limpo, onde alguém fala aí, tipo o Boulos, fala que é o doutor que manda lá. Você vai lá durante a semana, o resultado é um. Você vai no final de semana, é outro. Manda ele pagar uma entrevista lá durante o final de semana. Quem trabalha, se confia nesse caboclo? Não confia. Então, sim, a pesquisa é legal? É legal. A gente gosta dela? Eu gosto de ficar zoando os outros com a pesquisa. Eu não paro para olhar e não levo a sério o meu número, porque eu sei o número que eu tô. Eu não posso falar porque eu não registrei a que eu fiz. Exatamente. É bem interessante. Vamos lá, por favor, Monteiro. Ô, Pablo, o Brasil falta projetos. Projetos de país, projeto de cidade, mas também tem um elemento ético importante. As pessoas têm que conseguir divergir respeitosamente para criar convergência naquilo que une toda a sociedade. E você foi pauta da imprensa em 2 ataques à candidata Tabata Amaral. O primeiro, ao falar que ela não seria uma boa prefeita porque ela não era mãe e não tinha família. O segundo, você trouxe para o debate político algo muito ruim, né? Você colocou o suicídio do pai dela e deu a entender que ela teria sido responsável pelo suicídio do pai. Você acha que isso é elevar o debate político? Você acha que as pessoas que olham para você e olham para todos esses fatos conseguem identificar você como candidato que conseguiria levantar a moral, levantar a qualidade do debate político no Brasil? Você se arrepende dessas manifestações contra a Tabata? Não, a manifestação não foi contra ela, não. É porque é o seguinte, eu fiz aquele vídeo com as cartas marcadas e, para mim, ela não é candidata. Ela quer ser a mulher que representa as mulheres, mas ela não passa de uma garota que está amadurecendo e todo mundo vai amadurecer um dia, eu entendo. Isso doeu nela, doeu em você, doeu em todas as feministas, doeu em muita gente. Eu não desvalorizei ela por ela não ser mãe, eu não desvalorizei ela porque ela nunca empreendeu em nada, eu não desvalorizei ela porque ela não é casada, não desvalorizei nada disso, eu só falei a verdade. Agora existe um viés, principalmente de vocês da mídia, de pegar isso e falar, ele é misógino. Não, só estou falando, ela é uma menina ainda. Isso é ilegítimo, chamar alguém de menina, de imatura? Não, ela vai amadurecer. Assim como você me cobrou no início da entrevista, você não tem experiência política, ou seja, quem tem entrou um dia, então é a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que eu não tenho esquema com ninguém, vou chegar metendo o pé na canela, e quem é cheio de experiência política está amarrado em 300 acordos e por isso que o dinheiro não chega na mão das pessoas. Agora, falar a verdade é um problema, é só parar de falar a verdade. Sobre ela, eu acredito que ela não é candidata, ela vai ficar brava e vai gravar mais um vídeo. Às vezes eu estou até te ajudando, Tabata, porque parece que você está meio apagado e caindo na pesquisa, mas que o povo te conhece. A questão do suicídio. Eu não falei de suicídio, eu nem sabia que o pai dela tinha suicidado. Eu falei sobre abandono. É igual o político de esquerda faz, ele abandona o povo. Que morreu por conta que ela tinha abandonado ele. Isso, é o seguinte, não é que ele morreu por isso é um nexo de causalidade, eu não falei disso. Nunca que eu vou falar que ela é culpada disso. Agora, se morreu porque tinha o mesmo problema com meu pai, a nossa família, a gente ajudou o nosso pai. Eu acho que alguém acabou deixando ali. É assim, cara, o mundo é movido por storytelling. Ela agora vai ficar vítima, fragilizada, contando outra história. Como foi você que trouxe isso, ô Tabata, você tem que falar com ele, que tem o mesmo viés ideológico que o seu, porque eu não estou falando de você novamente. Eu estou te dando a chance para você aparecer nos jornais. Eu estou com clipping de todos os candidatos, a Tabata só aparece quando é resposta para mim. Mas, o Pablo, levantar esse assunto sobre abandono de pai numa campanha, vamos combinar que não é... Amiga, esses caras estão metendo multa em todas as empresas minhas. O problema é que você não vai ver eu fazendo vídeo igual ela está fazendo, porque eu não sou vítima, eu sou governante.
Esses caras estão caçando empreendimento mesmo e perguntam, eles não querem nem saber o que tem lá dentro. Eles perguntam, é do Marçal? Toma a multa. E eu tô na minha, cara. Esses caras estão fazendo a minha vida virar um inferno. Eu tô debaixo de ameaça de morte, vocês não comentam nada. Você já comentou isso algum dia? Não. Tudo o que está acontecendo, eu aguento meu tranco sozinho. Isso é mais uma prova que ela é imatura, ou seja, ela não tem pauta, não está querendo mostrar serviço, é para-choque do Boulos, e a única vez que ela aparece em qualquer clipe que eu sigo o tempo inteiro, porque eu sou analítico, ela responde o Marçal. Ela é uma garota ainda, vai amadurecer. Um dia você pode ser prefeito de Bauru, de outra cidade. Bom, a pré-candidata Tabata Amaral até fez uma manifestação, gravou uma manifestação negando, né, as questões que foram trazidas. Ótimo, então segue desse jeito. Exatamente. E caso queira se manifestar novamente, o espaço está aberto, ressalto sempre por aqui. É a única chance dela aparecer em algum lugar, porque ela está em queda livre. Vai lá, Cássio. Boa sorte, Tabata. Vai lá. Eu vou pegar 3 frases que você usou aqui durante o nosso bate-papo. Você disse há pouco que é o storytelling que move o mundo. É claro. Você, na resposta anterior, disse que os 400ões de São Paulo deveriam ter medo de você, porque você vai ensinar quem está nas classes sociais mais baixas a melhorar. E você, algumas semanas atrás, fez críticas ao presidente Bolsonaro quando ele declarou apoio ao Nunes. E agora, no começo da nossa entrevista... Verbaliza a crítica, por favor. Você falou que não precisaria nem do Lula, nem do Bolsonaro. Nenhuma dessas... Você é advogado, eu não fiz nenhuma dessas declarações. Está na mídia... Não. Está na mídia é o seguinte, você está culpando alguém. Verbaliza a declaração que eu vou responder. Vai lá, verbaliza. Exatamente Ipsis literis, por favor. Exatamente essa. Qual foi? Você não precisava nem do Lula, nem do Bolsonaro, que políticos eram iguais e que você seria... E o que nós precisamos? Sozinho não, com o povo. Preciso de Deus e do povo. Mas vamos lá, deixa eu terminar a minha. Então, peraí, só um pouquinho. Peraí, só para não embolar com as pessoas. Aí eu volto no storytelling. O seguinte, primeira coisa, essa fala que você está trazendo foi quando eu fui candidato a presidente da República e eu resolvi isso com o Bolsonaro. Você disse recentemente. Não, Quando o Bolsonaro declarou apoio ao Nunes. Não. Você está confundindo e acompanhando o tweet de 2022. Não, isso aí eu não falei. Estou acompanhando o Twitter. Eu vi nas suas redes, inclusive. Não, você não viu porque eu não escrevi isso. É por isso que eu pedi para você verbalizar para saber de onde você tirou. É o seguinte, eu resolvi isso com o Bolsonaro, apoiei ele, fui financiador da campanha dele, ajudei ele, está tudo resolvido entre eu e ele. Você viu, foi tweet, tipo fofoca na internet, eu te entendo. Não foi, mas vamos lá. Então prova, pega aí e mostra. É só você mostrar. Não estou criando animosidade, só que você tá pondo... Posso fazer a minha pergunta? Deixa eu terminar de responder. Você acabou de verbalizar que eu falei isso agora. Você está intempestivo, doutor. Para quem está assistindo, intempestividade, no mundo jurídico, eu também sou jurista, posso ajudar você que está assistindo, é quando alguém fala uma coisa que está fora do tempo. Isso aconteceu em 2022. Resolvi isso com o Bolsonaro e não disse nada disso. Sobre ganhar uma eleição, quem ganha sempre é o povo e não é o candidato. Então vamos lá, vamos terminar a primeira resposta, a gente volta no storytelling, você complementa a pergunta. O que nós precisamos entender é muito simples. Quem ganha é o povo. 63% das pessoas declaram aqui na cidade de São Paulo que não vão seguir orientação de padrinho político. Se essa pesquisa estiver certa, eu estou certo. Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele não tem essa paixão e nem o movimento bolsonarista tem essa paixão com o Nunes. Isso é amarração eleitoral municipal, que é a mais perigosa de todas. Gente que é de direita apoia PT em alguns lugares no Nordeste por conta de conveniência, e a gente entende. Agora, de quem que eu preciso? Eu preciso do povo. Muito simples. A Kramer acabou de falar, você tinha uma expectativa. Não, é ela que tinha expectativa e ela que fez essa pergunta. Eu não tinha essa expectativa. Não falei isso pro Bolsonaro e não falei isso para ninguém. Fui lá, peguei alguns conselhos dele, 3 conselhos, ele me deu 3, eu já executei 1 e estou terminando de executar o 2. E se der certo eu executar o 3º, a gente vai vencer a eleição. Então assim, meu irmão, cuidado com essa verbalização, porque ela foi intempestiva. Ela aconteceu, meia verdade o nome disso aí. O público pode acessar. Não, o público não pode acessar, não. Você que tem que provar. Até sugiro você pôr seu Instagram, provar, e eu vou lá e comento. Nossa, me desculpa, você tá certo, eu não verbalizei isso. Vamos lá. A outra sobre o storytelling. É que eu não falei. Você falou que o storytelling move o mundo. Claro. 3 ponderações suas. Em determinado momento, você disse que São Paulo tem alguns 400ões, não foi esse o termo, mas foi o que você... Faz o favor de, quando você abrir aspas, não colocar palavras na minha boca. Não falei isso aí. A terceira coisa que você está fazendo. Não, tudo bem. Não está bem. Quando você verbaliza... Não, só um pouquinho. Como é que você chama, doutor? Cássio, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você abrir aspas sobre uma pessoa, sim, você jamais verbaliza em verdade. Então você não disse falei que São Paulo 400. Tem muito riquinho. Não foi o termo, mas que São Paulo tem muito Eu riquinho. também não falei riquinho. Se você quiser verbalizar a minha fala, você vai falar o jeito que eu falei.
Ou então você fala, eu na minha axiologia acho que você falou isso. Axiologia, quem fala a palavra, verbaliza a palavra. O termo, mas então se não lembra, pergunta direito, não abra aspas, fala a sua cabeça. Move o mundo é isso e mesmo. Que você tem essa preocupação com essas pessoas pobres, numa evidente insinuação, colocando elas contra os ricos de São Paulo, que foi uma tática histórica do PT. Não é uma é isso que eu estou dizendo, por isso que eu estranhei, por isso que me marcou. Agora sempre foi historicamente uma tática Agora sim, você está falando, da sua impressão. Deixa eu terminar. Deixa ele concluir, senão vocês vão ficar discutindo. Não é usar o pela rádio não conseguem compreender. Não é usar o storytelling para cravar uma bandeira contra ideais, eventualmente, aos quais você é contrário? Vamos lá, então. Agora, é porque, assim, a gente ia criar uma animosidade porque você abriu aspas e inventou palavras que eu não falei. E rapidamente, eu acho que você está mencionando a entrevista que ele deu no dia 6 de junho para o UOL, porque lá na entrevista... Eu não falei essas palavras, 400, ele está inventando. Não, estou falando de agora. Não, os 400 você mencionou agora. Vamos lá, então. Nessa entrevista você mencionou o seguinte, não fui buscar apoio do Bolsonaro, não pedi nada a ele. Eu falei isso aqui hoje. Conheço o capitão e ele não gosta que as pessoas lhe peçam nada. Ele é um cara que tem repulsa a isso. Não fui lá fazer nenhum pedido, saí de lá com a cabeça erguida. Almocei com ele, passamos umas 2 horas juntos. Eu nunca, jamais fui lá para lhe pedir apoio. 0. Não fui pedir medalha. Foi ele quem me deu e fiquei muito honrado. Fui pedir conselho. É essa entrevista que você está mencionando, Acácio? Não, mas foi concedida no dia 6 de junho de 2024. É diferente, que é no segundo turno, caso vocês, né? Não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica dele é contraditória do Nunes, que tem o partido amarrado com o PT. É isso. Ou seja, o que você leu não é o que ele falou. Essas foram as aspas que mais... mas o que você está falando é outra coisa e ele estava trazendo outra. Assim, vamos de forma republicana baixar aqui a energia. Só peço para todas as vezes que você direcionar a palavra abrindo aspas com o meu nome, não inventar coisas. Só isso. Eu usei um termo, não exatamente o termo seu. Mas você fez a ponderação por 3 vezes você fez isso. Mas vamos continuar o debate sobre o storytelling. Como que eu vou ficar contra os ricos se eu sou super rico? Super rico, para quem está assistindo, é a configuração de pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio. Como que eu estou dizendo isso? Agora, vamos ensinar matematicamente que 86% de todos os herdeiros vão queimar a fortuna dos seus pais. E se você me assistir, não tem problema nenhum, você vai ver eu sempre falando isso. Agora, governar para rico, rico não precisa de governo. O rico, ele precisa que ninguém atrapalhe ele. Eu deixei isso claro aqui, doutor, falei mais cedo. Agora, o que nós temos que fazer com nossa disposição política e máquina pública? Abençoar o pobre, promover o pobre. Para quê? Para ele deixar de ser alguém que fica sendo enganado o tempo inteiro por políticos. É só isso. Não tem nada de colocar rico contra pobre. Isso é coisa da esquerda, ficar com essa bandeira. Doutor, você fez a pergunta, estou respondendo para o senhor. Eu não estou com essa bandeira, mas às vezes você está me dando a oportunidade de tirar isso da cabeça de alguém. Eu não tenho essa bandeira. Quem divide o país é quem ideologicamente quer diminuir a potência da nação. Nós temos que abençoar o rico para ele continuar prosperando e ele falar assim, toma aqui mais emprego, para dar a chance para as pessoas terem acesso a isso e falar, deixa que eu resolvo. Eu também vou gerar emprego. E fazer a maior escalada social que a gente já assistiu na história. Então é muito simples. De todo o meu coração, eu quero que você que está assistindo entenda. Nós não podemos colocar ninguém contra o outro, nós somos um só povo. Estava lá no CEPAC, o tanto de gente do Sul me agarrando, obrigado pelo que você fez no Sul. Não fiz sozinho. Mais de 2.000 pessoas estão nesse movimento que eu encabecei. Mas lembra de uma coisa, nós somos um só povo. Mas você parou lá em São Paulo. Mas a gente tinha que ter parado lá no Panamá, se você for brasileiro, e ajudar lá onde precisar. Então a grande verdade é que eu não sou a favor disso. Agora, o mundo sim é movido a storytelling. O Lula saiu da cadeia com storytelling, tirou o mandato do Deltan com storytelling, quase conseguiu tirar, se não tivesse um grupo forte político, o Moro, se não tivesse um grupo igual a União, ele tinha perdido o mandato dele de senador. O storytelling move o mundo. Vocês que assistem novela, vocês não estão assistindo novela. Aquilo ali é para vender roupa e aquilo ali é para fazer propaganda. A maioria dos jornais também vende propaganda. A concessão pública brasileira, ela obriga 2 horas de transmissão de telejornal, de todo mundo tem canal de televisão. Você acha que o jornal dá dinheiro? Dá dinheiro vendendo o quê? A propaganda. Então tem que vincular essa propaganda com a notícia. Então a gente não está no país das maravilhas, a gente tem que aprender a ler, e eu queria que o povo todinho soubesse disso. Se você soubesse, você não vai emocionar com esse romancismo que tem aí do PT e companhia, pessoal que quer ferrar esse país inteiro. Marçal, lá em 2022, você esteve com um grupo no Pico dos Marins, né, que foi uma notícia que repercutiu depois por causa das más condições climáticas que levaram a um resgate do Corpo de Bombeiros. À época,
o capitão que estava conduzindo ali aquela operação, ele trouxe ali em uma das entrevistas que ele concedeu a seguinte frase: ele foi totalmente irresponsável, subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento e colocá-las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente já viu no Pico dos Marins. Diante da repercussão, à época, depois o senhor acabou fazendo uma manifestação também por meio das suas redes sociais e dos vídeos que você grava, dizendo: eu não mandei ninguém subir, eu fui na frente, fui lá, subi e resolvi. Ah, Pablo, e se alguém tivesse machucado? Cada um subiu sob a sua responsabilidade. Na verdade, eu não sei onde você leu isso, eu subi 5 horas depois do grupo, eu não subi na frente do jeito que você está lendo aí. Isso aí é notícia, né? Exatamente. É um problema. Aí você fala o seguinte: eu vou escrever agora, eu que decido o que devo fazer. Sim. Como que você olhando para trás, como é que você vê esse processo que gerou tamanha repercussão e sobre principalmente dizer que não tem responsabilidade pelas pessoas que estavam com você? Como é que você pretende conduzir também esse diálogo a partir do momento em que, caso isso aconteça, você se torne responsável pelas pessoas ocupando um cargo público? Na verdade, é uma tremenda cagada subir a montanha com um problema climático, né? Se a gente soubesse disso, a gente não teria subido. Só que no meio do caminho... Você se arrepende dessa ação? Claro, é só um tolo que não aprende. É só um Lula, Biden da Silva que não aprende com a coisa que erra. É só um povo que vota errado numa pessoa e não aprende, não é possível. É claro que foi uma tremenda cagada. Então, assim, se a pessoa aprende, ela tem que ter pelo menos humildade de falar: fez uma cagada e acabou. Agora, isso aí, cara, virou essa sensação toda porque foi comigo. Porque quando a gente desceu, ninguém falou nada, não ia virar nem notícia. Aí alguém do Corpo de Bombeiro olhou: é o Marçal? Esse é o problema. Tudo na vida que acontece com alguém que é famoso, ainda mais perseguido, meu Deus do céu, vira o auê. Ninguém machucou, ninguém arranhou. Agradeço o Corpo de Bombeiro, foi uma grande cagada e tá tudo certo. Amadurecemos, crescemos, e você conhece o amadurecimento de alguém pelos erros que ela assume e não precisa repetir. Você não vai ver 2 picos do Marinho, você não vai ver nada disso. Eu entendo, né, que isso foi terrível, mas que, graças a Deus e o Corpo de Bombeiro, ninguém se machucou e não teve problema maior para ninguém. Vamos lá com mais uma pergunta da Dora Kramer agora. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, lançou no ar uma proposta de que o senhor retirasse a sua candidatura com a promessa de apoio para a disputa do Senado em 2026. O senhor rechaçou essa proposta. Gostaria de saber como é que o senhor viu, além de recusar, o que o senhor acha que teve ali do ponto de vista estratégico? Foi iniciativa própria ou foi uma encomenda? Dora, muito boa pergunta. Isso é desespero do Valdemar. Ele tem 1 ano e meio que eu quero entrar no PL. Ele queria que eu entrasse no PL, mas não para sair candidato a prefeito. Eu fiquei assistindo isso. Falei: o Salles está aí. E até para todo mundo de São Paulo entender, se o Salles tivesse candidato marcando os 18 pontos que ele estava, pré-candidato ainda, né, nesse tempo, eu jamais, em hipótese nenhuma, entraria numa disputa dessa. Só que como eu vi o jeito que ele foi sacado, já percebi o movimento, que eu tenho esse faro de perceber no tônus vital da pessoa, que o Nunes, coitado, ele não tem tônus vital, o Nunes, ele é fraco, se eu não tivesse aqui, mesmo eu estando aqui, vocês vão ver o atropelo que ele vai tomar no debate. E o sonho dele é mover os pauzinhos para eu não estar no debate, o sonho de todo mundo, você vai ver o que vai acontecer. Só que aí é o seguinte, como sacaram o Nunes, e eu já sei como é que funciona essa eleição municipal, a eleição municipal, para todo mundo entender o jogo aqui do jeito que é, ela é decidida até pela cabeça do cara que vai ser o próximo presidente do Senado. Então, eu estou articulando com tantos partidos e algumas pessoas: eu quero ir com você, mas aí eu vou perder um partido tal lá no Maranhão, que o outro não... que é uma eleição muito perigosa, muito perigosa. E aí o que acontece? Como eu percebi, eu vi que o Bolsonaro estava de mãos amarradas, porque o Valdemar fez essas conjecturas, né, para ter a pressão para segurar aí na mão do Nunes e ver se levanta esse defunto aí. E aí o que aconteceu? Como eu não sou do PL, ele, né, me tirou essa oportunidade de estar lá, eu falei: então eu vou caçar um buraco para entrar aqui. Entrei na última hora no PRTB, e no PRTB conquistei o partido, estou 100% com todo mundo. Aí agora o que é a preocupação do Valdemar? Ofereceu o Senado. Falou lá: tá aqui, Marçal, você pode vir, a segunda vaga de Senado a gente vai te apoiar. Eu não sou do Legislativo e não vou mexer com o Legislativo. Disputei o Legislativo porque tomaram a minha candidatura de presidente da República, fui eleito, agradeço os 243 mil votos que eu recebi e vou vingar esses votos agora na Prefeitura de São Paulo. Vocês não perderam o voto de vocês, tá? A fúria que colocaram dentro do meu coração, eu vou responder servindo o povo. Agora, o Valdemar, ele oferece a presidente da República para mim, depois que passar a era do Bolsonaro,
Ele quer oferecer tudo para mim para eu desistir da prefeitura. Valdemar, o que tem nessa prefeitura? Tem vários empresários. Marçal, deixa eu te falar, você é um cara bom, cara, nós vamos te perseguir, não mexe com isso. O que tem nessa prefeitura que vocês estão com tanto medo? O que é que tem nessa prefeitura que vocês estão desesperados? Essa é a pergunta que eu e o povo estão fazendo. São 111 bilhões de reais que já estão comprometidos? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Essá de Queiroz fala uma frase, falava, né? Mas ela nunca mais vai ser desligada na eternidade. Político e frauda deve ser trocado pelos mesmos motivos. Não tenha político de estimação. Por favor, se você está satisfeito do jeito que está, digite o passado. Se você quer mudar para o futuro, você já sabe, tem que ser alguém que tem pujança, que está querendo fazer. E é o problema que a gente não vê em nenhum. Vamos lá, Segré e depois o Monteiro. Perfeito. Você foi pré-candidato ou candidato a presidente. Sim. Em 2022 não conseguiu completar a candidatura ou não sei exatamente. Foi derrubado pelo partido, Lula sitiou o partido e derrubou o partido. Tá. Em 2000 foi logo depois candidato a legislativo. Venceu as eleições. Venceu e faltaram 13 dias. Federal. Não, derrubaram o partido aqui do estado. Tá, então tem alguma... Eu tirei vaga do PT. Algum movimento aí político que com certeza você aprendeu nessas duas experiências. Isso não vai acontecer de novo. Mas agora você mencionou, você entrou no PRTB. PRTB. E o candidato até agora, até então, até a tua entrada, era o Pablo Kelmon. Sim. O que aconteceu no meio? Suposto, né? Não, é uma situação que eles estavam ali, elucubrando e tudo. Nunca tive pessoalmente com o Kelmo. E até convido o Kelmo, já que ele está no partido e não dá para mudar, que ele saia vereador. Não te diminuindo, tá, ô padre? Longe disso, você disputou igual eu a presidência. Tomara a minha oportunidade. Eu fui lá e virei deputado. Eu estou te falando com humildade. Eu acho que você pode ser um dos mais votados dessa cidade, se você sair aí pré-candidato a vereador. Conta com o meu apoio, não tem animosidade da minha parte, nunca troquei ideia, nunca pedi nada disso, né? Como foi de última hora a entrada, tá muito nítido, né? Que se fosse para olhar para a pesquisa, eu venceria o padre Kelmo com tranquilidade, que ele chegou a marcar ponto aí, parece, na pesquisa anterior, não chegou nem a 10% do que eu tô. E qual o teu aprendizado nessas duas experiências que não deram certo? Nisso aí não vai acontecer de novo, não. Okay. Tem que estar muito bem calçado, tem que ter influência. O nosso corpo jurídico que está sendo formado é um absurdo. A gente está formando um corpo jurídico aí de nível de presidência da República, porque... cara, eu fiquei 5 anos na academia de Direito, mas o direito é um pouquinho diferente do que todo mundo imagina. É até aí que eu posso falar. Vamos lá então, Monteiro. Ô Pablo, no teu discurso, eu vejo você primeiro maldizendo a tal polarização. Você se coloca contra a polarização. Até que você colocou que o Nunes e o Boulos seria a reprodução da polarização em nível federal. E às vezes eu acho que você quer romper essa bolha da polarização. Mas ao mesmo tempo, eu sinto você preso à ideia da direita e esquerda. Estava no CEPAL esse fim de semana. CEPAC esse fim de semana. Critica abertamente o PT, o PSOL. Não, o PT não precisa nem... Mas eu sinto, Pablo, eu sinto que várias... Assim, uma das características que eu acho interessante na sua pré-candidatura é exatamente o fato de você poder mostrar algo novo. E às vezes eu acho que o teu discurso até parece um discurso, de certa forma, de alguém da esquerda contemporânea. Por exemplo, o capitalismo popular estava no Brás e falava que queria dar instrumentos para aquelas pessoas do Brás se emanciparem. Então, eu acho que o teu discurso, às vezes, é um discurso que foge à polarização, ao mesmo tempo vejo você fugindo para dentro da polarização. Até porque todo mundo sabe que você representa mais o espírito bolsonarista do que o Nunes. Até por conta que o Segré colocou aqui, que você é outsider, assim como o Bolsonaro foi em 2018, assim como Milei, assim como Trump. Então, às vezes, eu acho que você quer se apegar na polarização e, ao mesmo tempo, você quer fugir da polarização. O que você acha? Você é o quê? Você é pró-polarização? Quer capitanear essas ideias da direita? Estava no CEPAC, né? Ou você quer colocar algo novo na mesa? Cara, na verdade eu sou governalista, mas como é que eu vou explicar para o povo se eu não tenho poder? O poder político. Então eu nem vou mais trocar nesse assunto, porque até eu explicar isso, acabou a eleição. Tem um socialista que acredita que o mundo vai ser mais legal se todo mundo for miserável. Essa é a grande verdade e foi provado em alguns lugares e morreram 200 milhões de pessoas ao longo da história e quem acreditou nessa conversa fiada.
Tem um lado dos capitalistas que só tem como 2% governar a terra. E aí eu percebo, esse povo tem coração? Não, o nome é capitalismo. Querer aliviar o lado do capitalismo, chamando ele de capitalismo social, nunca vi. Eu só sei de uma coisa, eu sou um cara que gosta de gente, eu sou pró-povo. Agora, a polarização é a coisa mais normal do mundo. Ninguém quer saber de um campeonato onde tem 8 times prontos para vencer o campeonato. Vai para a semifinal com 4, a final com 2. A polarização é isso. É um braço de time de um lado, um braço de time de outro. Você vai para uma luta. Você vai fazer uma luta, ninguém quer saber. A gente quer ver a rivalidade. Isso é a dicotomia do cérebro. Como que você é contra um negócio que é 100% natural? Agora, a política é bem desenhada para ficar os ruins, e a gente sempre vai votar. Quem que a gente vota? A gente não vota em ninguém por paixão, por idealismo. A gente vota no menos ruim. Esse aqui é o menos ruim. Eu vou votar no menos ruim. Eu não vou votar no menos ruim. Eu parei minhas coisas para não ter essa possibilidade. Eu não quero. Você sabe o que aconteceu em 2022? Por que eu fui candidato a presidente? Pela influência que eu tenho com certos políticos, eu sabia que o Bolsonaro, fazendo qualquer coisa, não ia conseguir. E eu fui explicar isso para alguém, você é maluco. Eu falei, não vai, não dá para ir. O sistema trancou. E aí eu vou explicar isso para as pessoas, me tiraram de maluco. O sistema é tão bravo, quando percebeu que eu estava movimentado, trancado também. Aí agora, o que você tem que fazer? Tem que aprender a jogar. Tem que fechar a boquinha, não pode ficar falando dos tios, dos 600 caras que comandam o sistema do Brasil. Tem que ir devagarinho, o Bolsonaro ensinou isso para nós. Então, assim, a polarização ela é natural, é dicotomia. O que eu quero que as pessoas façam? Eu não sei se foi só até aí que você perguntou, acho que você quer perguntar um pouco mais, mas não é fugir da polarização. Porque se eu for olhar aqui agora, eu posso pegar meu chapéu e ir embora para casa. Por quê? Porque o Bolsonaro está de um lado, mesmo que amarrado. Se puder fazer uma charge, um chargista faz para mim que eu vou postar. Bolsonaro amarrado, Valdemar atrás falando que tá tudo bem e o Nunes com a granada sem pino. A charge, por favor, alguém faz a charge e manda para mim que eu vou postar. Esse é o cenário. De outro lado, o Boulos querendo ser bonzinho. E um para-choque na frente lá para ninguém bater nele. Eu tô com o povo, moço, eu vou conquistar o povo. Isso é problema meu, eu tenho que conquistar o povo. Não é que eu tô falando que eu quero isso ou que eu quero aquilo. É ônus meu mostrar quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu posso fazer por São Paulo. E eu que tenho que conquistar o povo. Aí fica toda hora, você queria o Bolsonaro? Não, eu quero o povo. Eu preciso do povo. O Bolsonaro não precisou de padrinho político para ser presidente do Brasil. Ele precisou de quem? Do povo. O Milei não precisou de padrinho, precisou do povo. Só que a única coisa que eu vou ajustar em relação aos dois é não ir para essa radicalidade, que ela é comprovada na história da humanidade, que você vai se ferrar, porque é igual apertar uma mola. Se você aperta uma mola, na hora que você não der conta de segurar ela mais, ela volta no meio da sua cara. Mas o teu discurso não está batendo isso. O teu discurso é bater de frente. Não é bater de frente, é mostrar que as opções não servem. Se a opção servir minimamente, eu vou embora para minha casa, velho. O Pablo, tem um ponto interessante. Eu sempre falei que a polarização é fictícia no Brasil. Um pouco mais de um terço votou no Lula, um pouco menos de um terço votou no Bolsonaro, um terço se absteve e votou no Branco. Ou seja, 2 terços não querem o Lula e 2 terços não querem o Bolsonaro. E eu vi um vídeo seu, que você, aí eu vi mesmo, pode até colocar entre aspas, tá? Cuidado, você colocou de memória direito para ele não armar pampeiro que você quer. Cuidado. Você colocou Pelo amor de Deus, ó, a gente pouco tem importa, 25 minutos pela frente. O povo, se você é de esquerda ou de direita. O povo não quer saber se é de esquerda ou de direita. Mas isso é o que sustenta O povo quer saber desenvolvimento, o povo quer saber comida na mesa, o povo quer saber... Quem está com fome não quer saber se a mão é da esquerda ou da direita. Então, por isso, então, às vezes, eu acho que você tem um discurso que o Brizola ele falava o seguinte, que o povo fica acostando o alambrado atrás de uma alternativa. Às vezes, eu acho que você captou, poxa, o povo não quer saber da polarização, o povo não quer saber Bolsonaro e Lula, o povo quer outra alternativa. Aí você vê com um discurso novo, mas, ao mesmo tempo, você se apega ao bolsonarismo. Cara, aí é a palavra sua. Não, e aí a gente faz essa pergunta. Cara, você se apega ao bolsonarismo? Imagina, o Bolsonaro defende a vida. Não, eu sou marsalista, acostuma esse termo. Vocês vão falar ele a vida inteira daqui para frente. Daqui para frente, você vai marsalista. É isso. Eu tenho que assumir minha identidade. Eu sou um leãozinho novo na política e eu tenho nome. Meu nome é Marçal. Aprende isso aí. Respeita o Bolsonaro, servi ele. Respeita a decisão dele de dar a granada sem pino na mão do Nunes. Respeito. Agora vocês têm que aprender uma coisa, cada um tem sua própria identidade. Se o Bolsonaro defende, por exemplo, nós não defendemos o aborto. Eu não defendo, eu sou jurista e desde antes de conhecer o Bolsonaro eu nunca defendi esse negócio.
Se você, imagina o Luiz Biden da Silva, o filho de um estuprador, é um monstro. Respeita, Lula. Você nem está com condição mais de governar, emocionalmente nem mentalmente. Já perdeu suas faculdades mentais. Desculpa falar dele, que depois ele vai acabar com essa televisão aqui. É o seguinte, o que você precisa entender é que eu não estou fazendo um discurso. Eu sou isso que eu estou falando. Se eu fosse político, eu não ia arrumar confusão com ninguém. Eu ia ser o que todo político profissional é. Tá bom. Se eu fosse político, eu ia criar animosidade com ele por causa de uma aspas. Não, meu querido, é isso mesmo. Vamos contornar e mentir aqui para todo mundo. Não, vocês vão ver eu bater na lata. Quando você vê alguém que quer defender a verdade, você vai ver estresse, você vai ver gente que está ali defendendo com o coração. Eu não estou fazendo discurso para cada aqui. Tem gente falando, mas você precisa pegar a ala bolsonarista. Eu não preciso, eu só preciso mostrar o que eu quero fazer. Se as pessoas enxergarem verdade no que eu estou falando, eu não preciso de padrinho, eu não preciso de mudar meu discurso, eu preciso só chegar onde o povo precisa de ouvir, conquistar o coração do povo de São Paulo. Vai, Nelsinho. Acho até que você se parece muito hoje com o Bolsonaro de 2010, 2011, assim, que é esse improvável, às vezes até um meme que viraliza. E acho até que você esteja mirando muito mais lá na frente, muito em década, talvez... Você tá? Trilhando. Objetivamente. Você é um Marçalzinho. Objetivamente, eu acredito que o Brasil vai mudar com gente que tem a mesma mentalidade que eu estou construindo, que eu ainda não cheguei na mentalidade ideal. Nós estamos construindo isso como nação. Em 50 anos a gente muda esse país. Mas eu queria mudar de assunto aqui, ô Marçal, porque no seu canal, no YouTube, você fala lá como empreender, você ensina a investir em leilão, você conta do tamanho do seu patrimônio, você fala de desenvolvimento pessoal, um monte de coisa. E tem culto também no seu canal. Livre. E às vezes você até aparece até em pregações evangélicas, religiosas e tal. Eu quero te perguntar o seguinte, considerando que a gente tem um público evangélico que impacta no resultado das eleições, e isso é, inclusive, pauta de partidos políticos, do próprio presidente Lula, que é impopular nesse meio, paralelamente muito popular com o Bolsonaro, considerando que esse público impacta nas eleições, você consegue explicar qual é a sua religião e se for cristão, se você está vinculado a alguma igreja, se você tem pastor, se você tem uma comunidade, se você presta contas a algum líder, ou se você é do time adepto aos desigrejados. E como isso pode impactar a sua performance? Não vai impactar na performance, mas a verdadeira religião, já que você está me interpelando dessa forma, está em Tiago 1,27, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros e se afastar de toda a contaminação que há no mundo. Por que você chamou de culto ali? Todas as semanas eu tenho um evento chamado Primícias, e na Primícias a gente não pensa em negócio antes de oferecer o melhor que a gente tem, que é nosso coração, para Deus. E a gente está numa geração tão doida que São Paulo foi fundado em 25 de janeiro de 1554, com 13 jesuítas fazendo uma oração. E o day one dessa cidade é uma oração. Eu acho que todo mundo, ou a maioria, no fundo acredita em Deus, porque nós somos um grande milagre. Agora, se você perceber que as pessoas começam a misturar demais a religião com a política, significa que eles querem dominar esses assuntos e fazer com que essas pessoas nem pensem e entrem pelo cabresto. Eu não acredito nisso. De novo, o povo é um povo, é uma sociedade. Nós somos sócios de uma mesma cidade. Então, se a gente é sócio, a gente tem que colocar na governança dessa cidade quem está mais preparado. Esse tipo de pergunta é para criar assim, alguém vai falar, ele é isso, ele é aquilo. Eu vou te falar o que eu sou cristão. Então, pelo nível de fama e de encheção de saco desse tanto de gente que fica me cercando, por exemplo, se eu vou num culto, eu não consigo adorar a Deus em paz. Eu levanto a mão, do nada alguém já está tirando. O que é isso, mano? Então, assim, eu pratico o culto da minha casa a Deus, não religioso. Eu pratico nas minhas empresas, ninguém é obrigado a fazer, deixa isso claro, se você assistiu algum, talvez, pelo que você está sabendo, ninguém é obrigado. Mas eu sou nitidamente um cristão, e o cristão tem um negócio chamado liberdade. Sabe o que significa isso? Ele aceita todo mundo do jeito que é. Ponto final. Então, você não espere que eu vou misturar alguma coisa com governança de política, mas toda vez você vai ver eu te falando que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe esse país, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe os empresários, os trabalhadores, que Deus abençoe os petistas para todos conseguirem passagem para Cuba sem volta. Só quem quiser ir, né?
Fala, Nelson. Então você não está vinculado a nenhuma Não estou vinculado igreja, a nenhuma instituição. Nenhuma instituição, porque... nenhum pastor, você não tem líder. Nem nenhuma religião também. Não estou vinculado a nenhuma instituição religiosa. Marçal, recentemente houve uma reportagem da revista Veja falando um pouquinho sobre os processos que as suas empresas têm. São várias empresas que renderam dezenas de processos, se não me engano, cerca de 100 processos. Alguns estão sob sigilo, outros dão conta de processos trabalhistas e etc. Como é que você recebe ou avalia a quantidade de processos que você tem hoje? 98% dos processos, principalmente trabalhistas, no mundo inteiro, está num país chamado Brasil. Deve ser por isso que grandes companhias foram embora e a gente está sem os empregos hoje. Agora, se você Mas você diz que eles não têm razão de existir? Não, eu quero saber por que tem 197 países, 7 bilhões de pessoas e, numericamente, por que 98% dos processos estão no nosso país? Tem alguma coisa errada aqui. Fazem de tudo para as empresas não estarem aqui. Quem vai perder é o povo. Mas tudo bem. A maior parte dos meus processos são consumidor. Eu tenho publicado 61 livros. Às vezes o livro não chega, tem um extravio, a pessoa vai lá e processa, eu vou lá e indenizo, entrego mais do que ela pediu. Se você fizer a pesquisa direitinho, que você ficou só na headline, é interessante essa headline. Você imagina um grupo multibilionário só com 100 processos. Geralmente, quem tem um grupo do meu tamanho, né, do tamanho, a envergadura das nossas companhias, tem 5 mil. Uhum. A gente tem muito pouco processo, porque a gente não... Você acha que interfere a forma como eu te fiz a pergunta? Não. Eu só estou te falando que se você perceber... eu posso perceber, mas isso interfere como eu te fiz a pergunta? O que isso muda? Não, a forma como eu te fiz a pergunta interferiu, não, porque você pediu para se eu checar todos os processos direitinho, isso interfere? Não, é porque se você for checar, você vai ver que é da defesa do consumidor. Ah, sim. Não é que interfere. Você falou que eu vi só o headline. Não, mas é porque... Não, mas eu estou te perguntando, esse espaço aqui é para isso também. E eu estou te respondendo. É por isso que eu não trouxe uma tese antes. Você tem tantos processos X e assado. Não, eu estou perguntando para você. E eu estou respondendo. De onde são esses processos e por quê? Eu quero ouvir a tua resposta aqui. Maioria. Eu não quero ouvir a sua resposta baseada em outras publicações. Não, mas o que eu for responder é a minha resposta. Exatamente, por isso que eu estou te perguntando. E eu estou te respondendo. Por favor. Não faltou a resposta, já está respondido. Não, exatamente. Mas por que você pede para eu ler headline, então? Não, eu não falei para você... Não pedi, não. Eu falei que você só leu até aí. Não, tudo bem. Posso ter lido, não, mas isso não interessa. Eu estou te perguntando por que eles... Eu não sei por que você está... Não sei por que você está preocupado, mas eu já respondi. Não estou preocupado, não. E o que eu respondi, então? Não, eu estou te perguntando por que eles existem. Ué. São processos de consumidores, existem processos trabalhistas, mas eu quero saber um pouco mais. Por que alguns processos, por exemplo, ocorrem sob sigilo e por que são... Tem que perguntar para o juiz. E por que são tantos processos? Tantos? Um grupo multibilionário ter 100 processos, pergunta para os advogados aqui se isso não é um milagre. No Brasil, isso é um milagre. O que foi, Nelson? Já que estamos no assunto do processo... Sobre o que você perguntou sobre o questão do sigilo, se você quiser falar com o corpo jurídico, pode ficar à vontade, dou acesso, mas tem que perguntar para o juiz, é ele que coloca isso. É porque viralizou esses dias, Pablo, uma questão envolvendo seus processos e não aqueles que você responde. Mas você falou que, inclusive na Jovem Pan, no Pânico, que você nunca processou alguém. Até aquela data não tinha processado, o único processo era público, que era por conta da candidatura de presidente. Então, aí começaram a aparecer pessoas pesquisando processos que você seria o autor e estavam até te cobrando judicialmente. Você quer esclarecer? Como é que Quero esclarecer, você esqueceu? Já veiculou, não esqueci, já respondi, inclusive, você ouviu ou não? Você falando sobre os processos que você respondeu na resposta anterior. Não, acabei de responder, porque você não prestou atenção, vou repetir. Então só para ficar claro. Então vai lá. Quando eu te perguntei, você respondeu, no meio da minha pergunta, que até aquele dia você nunca havia processado alguém. Sim. Posteriormente, não sei se nos dias seguintes, alguém entrou com uma ação judicial contra você, demonstrando que antes do início do programa, do dia que você esteve aqui no Pânico, você já tinha processado anteriormente. Ou seja, o cara juntou e você fez uma nota pública tentando esclarecer. Não tentei, não. Eu consegui. Eu dei a clareza da nota porque muitas pessoas vão se aproveitar disso. A gente está no Brasil. Simples. Os processos que aconteceram até aquela data são de natureza pública, ou seja, era para poder ir no debate da Band, era contra a Rede Globo de televisão, porque me tirou de uma sabatina. Não processei ninguém, é um processo público, é em favor do povo, até aquela data. Como eu percebi uma manobra de algumas pessoas tentando tirar proveito, e várias, das 100 ações, desconta 20, se você quiser saber. Você desconta 20, é a ação de pessoas que estão se aproveitando dessa fala. Cobrando milhões, não é isso? Pode fazer à vontade. Tá muito simples. Peraí, deixa ele terminar. O que eu fiz foi, eu não tinha processado até aquela data. Só que agora, depois do Rio Grande do Sul, eu decidi que eu vou processar todo mundo e todo o dinheiro eu vou enviar para o Rio Grande do Sul para reconstruir aquele lugar. Agora,
Nós estamos num país onde as pessoas não gostam de produzir por si mesmas, elas querem tirar o proveito de alguém. Então, realmente teve, as ações todas estão caindo, porque as pessoas bonitinhas, elas têm um dinheiro, vai lá e ainda mente no judiciário, e eu estou caçando todas, ela vai lá e pede assistência gratuita do judiciário para cobrar uma aposta, que eu nem fiz com elas. Eu fiz um desafio e a pesquisa, de novo, está muito nítida. Todos os processos até aquela data era sobre questões públicas, minha candidatura, que inclusive o CNPJ é da campanha eleitoral. Não é meu. Eu realmente, até aquela data, não tinha feito, nem movido nenhum processo contra ninguém. Zero. Inclusive, até com a sua pré-candidatura, veio à tona o caso em que seu nome aparece lá em 2005, em Goiânia, em envolvimento que eles falam ali de formação de quadrilha, furto qualificado. Zero possibilidade de ter mexido com isso. E aí, qual é a explicação que o senhor dá? Porque, mais de uma vez, essa questão ela aparece nos momentos em que o senhor protagoniza algo. Muito o que aconteceu lá em 2005, muito simples. Pablo Marçal? É simples. Eu trabalhei para um cara arrumando computador para ele. Eu não tinha nenhum recurso. Esse cara me pagava, sei lá, R$400 e um dia eu respondo um processo criminal por causa disso. Não tenho nenhum conhecimento de quadrilha nem de ninguém. Não tinha dinheiro para pagar advogado. Eu vim realmente da família pobre que não tinha condição. Esse processo correu à revelia, se você for investigar direitinho, é isso que eu peço, assim. Não é contra você. A gente gosta, a gente não, né? A mídia gosta de pegar uma... Ele acabou se esfarelando depois, o senhor... Só para você ter uma ideia, nem advogado constituído tinha. Sim. Foi a revelia, do tanto que eu não tinha nem uma ligação com aquilo e nem tinha dinheiro para pagar. Então, assim, eu nunca toquei em nada dos outros. Zero. Meu pai me ensinou a ser homem. E se alguém provar que eu toquei, eu vou devolver. Cadê alguém falando disso? Então, esse processo realmente aconteceu. Sim. Eu fui processado por 13 anos. Isso foi muito dolorido para mim. Eu odeio injustiça. Esse negócio mexeu tanto comigo, assim, que se eu ver uma pessoa praticando injustiça, eu vou para cima. Então, realmente aconteceu. Eu trabalhei, fui inocente em trabalhar para uma pessoa que eu não sabia o que ela fazia. Simples. Monteiro, você tem alguma questão? Não, eu queria esclarecer esse ponto também, porque assim, Marçal, tem um ponto interessante que é o seguinte: você é um empresário bem-sucedido, você falou aqui várias vezes das suas empresas, o que você já ganhou, e entrou na política. Então é normal que daqui para frente vão fazer o escrutínio na sua vida. Põe para fuder. Vão abrir a sua vida, vão começar a buscar processo aonde tem, aonde não tem. Eu queria saber de você o seguinte: existe algo que ainda não surgiu e deve surgir? Existe alguma coisa que você quer mostrar para as pessoas aqui agora, nesse momento aqui? Cara, eu já medi exatamente a fundura do lugar que eu estou entrando. Eu estou me cercando de gente que tem fogo também. Não tem como você sair ileso da política. É igual você entrar no Tietê. Infelizmente, não é um negócio de dignidade, não é um negócio que você chega e fala, eu vou e nada vai acontecer. Eu estou preparado para eles quebrarem algumas empresas minhas. Esse povo realmente está me cercando de todos os lados. É muito ruim, por exemplo, o governo pegar o COAF, pegar o CARF e começar a fazer uma desossa na sua vida. É muito ruim eu não pegar nem R$1 de dinheiro público e ir lá fazer doações do meu próprio dinheiro e um dia acordar, né, para a campanha eleitoral de 2022. Não pedir dinheiro para ninguém, cara. Não peguei R$1 de dinheiro público. Federal... Você está falando sobre a investigação da Polícia Federal lá da campanha, da doação de campanha. É porque as pessoas vão ver alguém que é correto no que faz e vão... Isso é uma técnica chamada phishing. A minha esposa, lá no banheiro de casa, quando a Federal estava lá, ela falou, agora você vai largar com esse negócio de política, né? Porque não tem lógica a gente estar vivendo isso aqui. Você não precisa disso. Aí eu virei para ela e falei, agora é que eu tô afim. Porque isso aqui é uma tentativa de parar aquilo que a gente está fazendo. Mas ele está falando de Phishing Expedition? Phishing Expedition. O que está acontecendo? Eu fui ajudar o Bolsonaro, e aí que está o grande detalhe. Não tem mágoa nenhuma. Fui ajudar ele, entrei numa lista de 70 pessoas do governo. Essa lista é arrebente com todo mundo. Eu estou nessa lista. E eles mandaram lá para ver, não acharam nada. Os policiais, mas cadê os documentos? Pelo amor de Deus, nós estamos na era digital. Cata os computadores e vão ver. Não acharam nada. E não vão achar nada, porque a única coisa que tem na operação é eu doei o dinheiro para minha campanha e ao invés de pegar um táxi aéreo... Para a tua? Sim, para mim, é meu dinheiro, meu. Todo dia um repórter pergunta, quem está pagando o combustível do seu helicóptero? Ele é movido a energia solar, caralho.
Não pode. Então, esse povo fica o dia inteiro. É uma sede por dinheiro público, você não pode pôr seu dinheiro. Aí o que aconteceu? Ao invés de eu pagar 30 mil reais a hora de um helicóptero, eu já tenho minhas aeronaves. Eu fui lá e paguei a minha, fiz certinho, conforme a lei. Eu sou jurista, não sou bobo. Só que aí vamos fazer o seguinte, a opinião pública importa. Então vamos soltar isso aqui. Cara, quando você for perceber, eu sou uma das pessoas mais injustiçadas, mas eu não peço ajuda para ninguém. Para ser político no Brasil, você tem que tomar Gardenal ou fazer o MEDP, que é um treinamento de inteligência emocional que vai acontecer dia 23 e 24 de julho, que você pode aguentar a pressão. Até o curso ele está vendendo aqui. Marçal... Como é que você faz para fazer política sem usar o dinheiro público? Mas, Marçal, você se importa de ser tão questionado assim? Cara, não. Porque em alguns momentos eu vejo que você aparenta nervosismo, aflição por ser questionado. Mas isso é uma leitura sua. Ah, não é? Eu acabei de fazer, sim. Acabei de fazer. E você pode dizer que está errado ou não. Foi uma leitura que a gente fez aqui agora. Mas eu quero saber de você se ao assumir ou ter a possibilidade de assumir um cargo público que vai te fazer ser muito questionado o tempo todo, destroçado o tempo todo, se isso te parece ruim, se isso te incomoda. Posso aproveitar? Pode. Posso aproveitar a deixa dele aí? Até porque nós temos em São Paulo um Tribunal de Contas do município. E os últimos 4 prefeitos entraram, de alguma forma, em conflito com o tribunal, eventuais ações do tribunal que eles discordavam. Então, os prefeitos de São Paulo, historicamente, estão sujeitos a uma cobrança maior que outros prefeitos de cidades menores, né? Só para complementar o que ele ponderou. Então, tem as questões judiciais e eu também te faço a pergunta sobre a questão de ser questionado por jornalista, pela imprensa, em sabatinas, em debates. De que maneira que você pretende enfrentar isso? Com paciência. Paciência é uma coisa, é uma virtude, né? Então, se a pessoa, por exemplo, abrir aspas e falar que eu falei, você vai ver isso aqui o tempo inteiro. Aí, isso é um processo de education também. Você vai fazendo, a imprensa vai entender o jeito que você joga. Se quiser levar na canela, está disponível. Todo dia vai acordar, vai tomar uma. Quando você fez a leitura errada sobre eu fico nervoso, não. Isso são coisas que deixam as pessoas nervosas. Por que minha leitura está errada? Porque eu não estou nervoso. Então, mas foi a minha leitura. Ela está errada. Mas se você lê, está escrito assim, ó, vida, e você lê morte, você leu errado. Não, mas foi a leitura sua está errada. Que você transpareceu para mim aqui. Isso, de novo, chama percepção, é coisa sua. Ah, então, é minha mesmo. E está errado aí. Então, tudo bem, mas é minha. Mas está errado. Estou falando, foi a minha percepção e eu quero... E você precisa aceitar quando a pessoa fala que você está errado. E eu quero saber como é que você pretende lidar com esses questionamentos. Do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, vai ter diálogo. Eu não vou fazer igual esquerdista que você está jogando xadrez, parece que você está jogando com pombo, ele não dá conta de mover mais, ele bate a cauda que ele é o próprio pombo, caga no tabuleiro e vai embora. Eu vou ficar até o fim. Eu tenho paciência, eu aguento pressão, eu vou provar para vocês que eu sou preparado para suportar isso aqui. Vai ter gente que vai jogar contra o tempo inteiro. Você parece ser um cara agradabilíssimo. Imagina eu pegando um cara que está lá na Folha de São Paulo, no UOL, que é esquerdista daqueles enviado não sei de onde, ele vai querer arrancar até o meu fêmur. Ou seja, eu vou ter paciência com ele também. Porque eu sei que a gente está contaminado. O quarto poder da República, que é a mídia, está controlando o país. Precisa ser do jeito que foi com o Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro pecou no excesso ali. Tem que ter um pouco mais de paciência. Você vai ter essa paciência da minha parte e vocês também tem que ter paciência comigo. Eu estou saindo do meu campo da vida privada que eu mando na minha vida e agora eu não vou poder falar tudo. Isso para mim é das piores coisas que existe. Acho que a pior coisa de alguém que tem a vida que eu tenho é trocar minha agenda que é livre por uma agenda ocupada por 1.460 dias. Segunda preocupação é ter paciência com tanto de leitura errada, com gente abalada emocionalmente, com gente que abre aspas no seu nome e você não falou, com gente que te odeia de graça. Mordeu, hein? Mordeu não, cara, é a realidade. Foi 3 seguidas aqui, ó. Você é de Goiás, né? Isso aí lá chama eu morder a chumbada. Eu sou do Brasil, rapaz. Eu nasci dentro do carro, no Voyage 87. Você sabe o termo morder a chumbada? Eu sou pescador também. Então você sabe, né? Parece que você mordeu a chumbada da Cássia, hein? Não, então, a chumbada dele era tão fraca que na hora que eu mordi, arrebentou a linha. Foi 3 que ele mandou. É uma questão de interpretação, hein? É, porque você não conseguiu Isso é uma percepção. Então abre aí e mostra. Olha lá, ele tá caçando aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa que tá acontecendo aqui ao vivo, só um pouquinho. Olha o que ele tá fazendo. Ele fica caçando headline de notícia pra vir. Ou seja, só fica na headline. Quando a gente... E é muito bom estar aqui... alertou da headline. Inclusive eu chamo a atenção e faço muito dinheiro com a headline. Que bom. Isso é bom demais. Se você quiser aprender, o que acontece? Tô feliz. Mas pode ficar cada vez mais próspero. A advocacia é muito bom mesmo. Eu não fui para ela e prosperei empreendendo. Vamos aonde? Vamos lá, Nelsinho, por favor. Vocês estão monopolizando aqui o programa e a gente tem mais perguntas para serem feitas. Vamos lá.
Ó, só para falar que eu estou muito satisfeito de estar aqui, viu? Esse aqui é um bom treino. Vai lá, Nelsinho. Ô, Pablo, diga. A gente está vendo aí um movimento acontecendo, você mexeu na pesquisa aqui, a campanha, a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, movimentou inclusive a formação de algumas chapas, e a sua chapa ainda não está sendo discutida a respeito do seu vice. Quem não está discutindo? Pelo menos publicamente. Todo dia. Publicamente, calma. Publicamente, a gente não está vendo quem são os cotados ou não. Agora, por exemplo, com essa ideia do União Brasil talvez aderir à sua campanha, o Milton Leite, que é o presidente municipal, tinha se colocado à disposição do Ricardo Nunes para ser vice dele. Você aceitaria o Milton Leite como seu vice? E se não, quem seria um outro nome aí cotado para ser o seu vice? Já que a gente está se aproximando das convenções. A primeira coisa é que a ansiedade de vice é só de candidato que quer ser vice. Então a ansiedade é dele. Era bom você fazer essa pergunta para ele. Segundo. Mas dele certamente haverá. Eu quero saber da sua se você aceita. Então, é o seguinte, eu ainda não conversei com ele, então eu tenho que ter uma primeira conversa. Então não tem resposta para uma coisa que eu nem conversei. Se ele está viabilizando isso, né, que ele construa isso e está tudo certo. Que eu sei, tem mais de 20 pré-candidatos, emocionalmente falando, que querem sentar nessa cadeira poderosa de vice. Eu não sei para que o vice faz até hoje, né? É uma reserva, né, para caso acontecesse alguma coisa. Só que é o seguinte, essa ansiedade é de duas pessoas, são de duas pessoas. Da pessoa que quer ser vice e sua, que é da mídia. Só de vocês dois. Para o eleitor não faz diferença? O eleitor tá amanhã, acordou, tá lá no metrô, você viu lá o vice? O que é vice pro eleitor agora? É igual o campeonato, cara. Tá no começo do Campeonato Brasileiro, ninguém nem vai no estádio, vai quem consegue chegar lá no final. Então, essa ansiedade é de dois grupos, de vocês e de quem quer ser vice. Todo dia eu vejo uma pessoa que paga uma matéria e vai lá, fulano pode ser vice. Eu fico rindo, nem conheço essa pessoa. Ou seja, esse rolê é bem interessante para a pessoa, para o storytelling dela. Mas pelas regras dos debates, só irão aos grandes debates... Eu estou convidado para todos. Aqueles menos a Globo. Não. Mas quem tem 10% vai ficar de fora do debate. Mas eles não levam em consideração, as regras não levam em consideração pesquisa. A regra leva em consideração tempo de TV. Cássio, eu já recebi eu acho que, mas não, as outras chapas... Não, as outras chapas... Você está achando... Não, você está achando. Você falou a palavra certa. Eu já estou confirmado nos debates. Mas e as outras chapas vão aceitar? Não, mas não é chapa, isso é regra que a televisão segue, não é lei. Se fosse lei, não tem o que falar. A regra que foi, porque já foram discutidas as regras dos debates. Quem está em terceiro, imagina quando eu chegar. Inclusive, eu estou lá nos acordos. É uma liberalidade da emissora de TV, realmente, mas quem está com 10%... Você já fez campanha, eu já fiz campanha, depende de uma aceitação das outras chapas. É isso que eu queria entender. Então, já tem uma conversa? A terceira vez. Eu já estou confirmado, assinado. As outras chapas aceitaram? Não precisa de aceitar. Eu estou em terceiro lugar, já estou. Não é tão simples isso aí. Isso é liberalidade. Isso não é por lei. Se fosse por lei, eu ia te responder outra coisa, mas já estou. Falta só a confirmação da Rede Globo. Nós temos menos de 10 minutos agora pela frente, então eu vou abrir mais um espacinho, temos que ser um pouco mais objetivos. Marçal, recentemente a gente viu algumas análises de pessoas falando sobre a possibilidade de você abrir mão antes de realmente fechar ali a sua candidatura para apoiar algum outro candidato. Em algum momento você falou qualquer palavra relacionada a isso para alguém, mesmo que dentro da equipe, para articuladores, em algum momento isso soou de você? Cara, assim, eu não entrei para ser vice de ninguém, não saio e não serei vice, sem chance. O que começou a ser ventilado, que é uma fake news do próprio Boulos, é que eu ia vender minha candidatura. Eu não vou falar quem para não arrumar confusão, mas tem um pré-candidato que está vendendo a candidatura. Mas não preocupe que não sou eu, tem alguém, certeza absoluta. Tem preço, inclusive. É o seguinte, quem está com a máquina na mão tem dinheiro infinito para fazer o que quer. Só que eu sou uma pessoa de valor, então não tem preço. Não vai acontecer isso. Interessante, vamos lá, Segré. Uma pergunta que não tem nada a ver com a política. Parece uma pessoa muito determinada, ficou muito claro quais são os teus objetivos. Se você pudesse voltar no tempo, o que mudaria? De que você se arrepende da vida de Pablo Marçal? Tudo que aconteceu me trouxe até aqui. A palavra original de arrependimento é metanoia, que no grego significa mudança de rota. Então, muita coisa que aconteceu me fez mudar de rota. Então... ter virado meme foi muito bom, que eu entrei na cabeça de todo mundo.
Eu fui lá, mudei de rota. Os comediantes começaram a me zoar, eu fui lá na fritada e zoei todo mundo, e é a mais assistida de todos os tempos. Foi proposital virar meme? Não, num período político eu não quero responder isso. Seria ruim para você responder que se foi ou não foi proposital? Não, eu só não quero responder. Mas quem me conhece sabe, né? Quem é aluno sabe, eu fiz isso. Até aí eu já estou respondido. Então já acabou respondendo. Meme é storytelling. Você não então, tem né? nenhum arrependimento. Meme é storytelling. Mas eu falei o drive, viu? Pablo, não tem nenhum arrependimento, tudo que você fez. Então, arrependimento é mudar de rota. Então, todas as vezes que eu falhei em algo, fracassei em algo, eu só mudei de rota e nunca parei. Agora se você perguntasse Tem algo assim, que você queira citar? cara, por exemplo, entrar num partido igual o PROS, do jeito que foi, o único partido que me aceitou. Uhum. Aquilo foi uma grande merda, mas foi uma grande experiência, porque agora eu estou bem calçado no partido que eu estou. Aquilo que aconteceu me deu força para hoje. Aí se eu falo, não, eu arrependo a ponto de não ter feito essa decisão ruim no passado, hoje eu poderia estar incorrendo no mesmo erro. Ou seja, as pessoas elas não têm que apagar o passado ou tirar alguma coisa da vida delas, elas precisam ressignificar. Eu estava lá dando o meu melhor para o Bolsonaro vencer a eleição, apesar de tudo, que todo mundo já sabe. Só que na hora que eu vi que perdeu, eu já desconectei daquilo e falei, vou cuidar da minha vida. Tem gente que está abalado emocionalmente até hoje. Então, quando a pessoa realmente arrepende de algo, é o que eu te falei a palavra que é metanoia, significa a pessoa ela muda de rota a partir dali. Eu não estou repetindo os mesmos erros. Eu aprendo muito com os meus erros. E aprendo com o erro dos outros. Agora, cara, se eu tirar uma peça do meu passado, muda completamente o meu futuro. Eu não voltaria atrás, tá? Eu mudei de rota a partir daquele momento. Então, me fez ser um homem mais forte, mais maduro. Então, não tem como eu ir lá e tirar uma peça. É como se eu tivesse construído um Lego inteiro. Se eu puxar uma peça, desmonta tudo. Okay. Passado meu é 100% ressignificado. Vamos lá, Felipe, nós temos 5 minutinhos, hein? Não, por favor. Vai ser rapidamente. Vamos supor, Pablo, que tudo que você quer hoje em dia dê certo no final. Como é que você acha que vai ser São Paulo depois do seu possível mandato? Cara, imagina eu acordar em 2025, Tarcísio governador, cara que gosta de fazer obra igual eu faço. Primeira coisa que eu vou ter que fazer, né? Parar, ouvir o povo e ir lá convencer os vereadores a não travar as pautas e conquistar eles. E todo mundo gosta muito de poder. Você vai ver um prefeito muito bem relacionado, que vai visitar bastante a Câmara, que vai ter esses vereadores bem próximos, que vai ter concessões que você precisa de fazer, que a política não constrói sozinho. Se você tivesse me dando um cargo de monarca, não ia prometer nada para ninguém, só ia fazer. Mas como você está me dando, o grande emprego de ter que relacionar com todo mundo e servir todo mundo e ter diálogo com todo mundo, eu vou ter esse diálogo, vou ter paciência e diferente do papo da vida privada que fala o que quer, eu não vou poder falar o que eu quero. Porque o Lula fala o dia inteiro o que quer, o dólar sobe e arrebenta com a mesa das pessoas menos favorecidas. As pessoas, elas não entenderam que um cargo político, elas têm que ter um filtro político para o bem da nação e para o bem das pessoas e para o bem da cidade. Então, eu já estou sentindo o peso desse amadurecimento, porque eu falo o que eu quiser nos meus canais. Eu não sei se vocês sabem, eu sou o terceiro político mais influente do Brasil no Instagram, só perco para o Lula e para o Bolsonaro. A gente passou o Nicolas esses dias, acho que está bem próximo ali, e até o final da eleição eu vou passar os dois. E o que eu quero falar com isso? Eu sou uma liderança nova que está levantando. Eu quero que se levante outras pessoas. Eu não quero ser um político de estimação de ninguém. Eu quero servir com o melhor que eu tenho. E o meu desejo é que os brasileiros que têm resultado na sua vida privada vá para a política, sirva por um tempo, forme pessoas e vamos empurrar esse povo que é proselitista, esse povo que é balela, esse povo que é invasor, esse povo que é apoiador de rachadinha, esse bando de ladrão, esse bando de esquemista, esse bando de maquinista, esse bando de gente que está atrapalhando a evolução do nosso povo. É muito simples. Eu já estou amadurecendo para assumir esse cargo. Não vou poder falar o que eu quero. Isso é uma das piores coisas que existe. Só uma última coisa. Tem algo do que você teme ou de que você teme? Tem. O Deus vivo. É a única coisa que gera temor no meu coração. Temor é um extremo respeito. Isso não é medo. E esse Deus falou para eu ser forte e corajoso, eu vou até o fim, eu acredito que eu sou o próximo prefeito de São Paulo, com o temor que eu tenho a ele e com a graça do povo. O povo vai descobrir o coração que eu tenho, o tanto que eu já fui injustiçado, mas nunca fui vítima, e eu não vou parar. Eu quero pedir para vocês uma coisa, aposta no futuro, só isso. Últimos segundos, vai lá, Nelsinho. Muito objetivo. Você falou que passou o Nicolas
é o terceiro político mais influente no Instagram. Você falou também um pouco antes que é analítico. Você não acha que desses seus seguidores aí tem gente que está querendo aprender a investir em leilão, outros querendo ver o culto da primícia, que não são de São Paulo, e que não são de São Paulo. E ninguém falou Você acha que você acha que fora do Instagram você é mais influente que o Nicolas Ferreira? Nunca. O Nicolas é um movimento. Em 2034, eu falei até com o pai dele ontem no CEPAC, que ele vai ser presidente do Brasil. É uma previsão minha. 2034, o Nicolas vai ser presidente do Brasil. Tenho extremo respeito por ele. Eu falei do nome dele porque ele é o mais badalado de todos, que não está na linha aí né? Estava em terceiro até essa semana passada. E não é para criar rivalidade. Eu espero que ele me passe. Se ele, né? Eu acho que ele tem uma capacidade absurda. Um dos melhores, na verdade, é o melhor orador do parlamento hoje. E faço votos que ele seja presidente desse país, inclusive. Que continue amadurecendo para isso. Pablo Marçal, obrigado. Valeu. Nosso tempo acabou. Senhores, obrigado também pela participação de vocês. Adora pelas perguntas lá do Rio.